Hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje eu adianto que o programa promete ser uma explosão de inspiração e empreendedorismo, o que a gente ama, né? Ó, não deixe de seguir a gente no Instagram, @deumatch.podcast e aqui no YouTube para você não perder nada de nada. Ó, convidado de hoje é muito especial. Ele mudou o mercado de entretenimento aqui em São Paulo. Ele deixa uma marca na cidade. Eu sou fã. Facundo Guerra está aqui ao meu lado. Nem acredito que a gente conseguiu uma agenda, se conheceu. E é uma pessoa assim que ama entreter, é isso? Não, eu sou um nerd do entretenimento, eu não amo entreter, mas eu gosto de entender como... É que quando a gente fala de entretenimento, a gente se esquece que o entretenimento acontece em lugares, né? Com certeza. Essa sociabilidade, essa maneira como as pessoas se encontram. E a gente tava falando dos relacionamentos que começam. Com certeza. Dos relacionamentos que terminam. Então, por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco de um relacionamento teu que começou num dado restaurante. Como eu tenho bar, restaurante, boate, hotel, casa de show, cinema, já tive também, os dramas humanos acontecem dentro desses espaços. E é por isso que eu sou apaixonado por essa comédia humana. Olha, inspirador. Antes da gente começar o programa, a gente gosta de te conhecer melhor. E aí a gente faz um bate-bola, fechou? Fechou. Seu signo? Capricórnio. Mas é apegado, né? Eu soube que não é um Capricórnio normal. E você sabe que eu também não gosto de trabalhar. Porque Capricorniano... É focado. Eu odeio trabalhar, acho cafona trabalhar. Ai, amo. Eu queria ser tipo um burguês safado. Amo. De renda. Qual o seu lugar no mundo favorito? Ao lado da minha filha. Quem te inspira? A minha filha também. Ela me inspira muito. Uma frase que reflete a sua filosofia de vida. O mais profundo é a pele. Pá! Já chegou, já pá! Entendi. Qual foi seu maior sonho? Ai, todos os sonhos que eu tive eu já conquistei. Eu não tenho... Acho que sonho, se você não realiza, ele vira utopia. Sonho tem que virar concretude, assim. Então eu não tenho grandes sonhos, assim. Eu queria viver num país menos desigual, pra ser sincero. Eu queria ter menos infelicidade quando eu saio à rua, assim, ver tanta gente miserável, tanta desigualdade social me machuca. Me impede até de ser muito feliz. Mas no âmbito pessoal, eu já tenho tudo que eu precisaria. Eu gosto de uma frase, né, que a gente faz aqui no bate-bola, que é: quando você se olha no espelho, o que você vê? Ai, essa é profunda? Eu não gosto de me olhar no espelho, pra ser sincero, Manu. Eu não gosto de espelho. Eu não gosto de me ver no espelho. Não sei, eu tenho um pouco de vergonha. Eu tenho uma relação meio tumultuada comigo mesmo, sabe? A minha autoestima não é muito boa, então me olho no espelho, eu não consigo ver a pessoa que grande parte, né, que eu recebo muito feedback de homens, de mulheres, não sei o quê, me chamam de gato de vez em quando, eu não consigo acreditar, eu tenho síndrome do impostor, sabe? Me acho feio, então eu não gosto de me olhar no espelho. Então quando me olho no espelho, eu desvio o olhar, imediatamente. É a primeira, olha, a gente tá com o programa mais de 2 anos, é a primeira pessoa que me responde isso, sabia? Eu tô falando a verdade. Não, e muito legal, assim, que legal que você tá se abrindo aqui com a gente, então eu tenho certeza que hoje o programa vai ser inesquecível. Uma pergunta última: como você gostaria de ser lembrado no futuro? Eu não sei se eu quero ser lembrado no futuro, sabia, Manu? Eu quero que a minha filha tenha orgulho da minha caminhada, mas eu não sei se eu tenho essa pretensão de ser lembrado. Eu acho que é muito pretensioso você querer ser lembrado. A gente é só uma poeira, né? A gente acontece rápido e desaparece. Então eu só quero viver bem. E eu sou muito privilegiado também. Eu tenho uma vida muito legal. Eu faço aquilo que eu amo. Eu trabalho com aquilo que eu amo. Só de trabalhar com aquilo que eu amo, eu já sou muito privilegiado, né? De ter condições de pagar uma escola particular para minha filha, de ter plano de saúde, sabe? Tenho tanta sorte. Não sei se eu ainda tenho a pretensão de ser lembrado. Eu tive uma vida boa quando grande parte das pessoas que estiveram aqui na Terra tiveram vidas miseráveis. O que eu ainda quero ser lembrado, né? Total. Eu tô sendo muito dramático? Não, eu acho que tem que se abrir mesmo. Por favor, vai procurar um terapeuta. Não, mas é legal, assim, você se abrir aqui com a gente entender também sua visão sobre o mundo, né? Que é um pouco do que é o Deu Match, é um pouco do que é o empreender.
E é engraçado porque... Porque, às vezes, só uma coisa, muita gente às vezes responde, eu quero ser lembrada por ser aquela pessoa que quer mudar um pouquinho do mundo. Então é legal, porque também tem visões diferentes, né? Eu faço o mínimo, né, o mínimo do mundo e o máximo que eu posso. Então é legal como a gente tem diferentes visões aqui. Mas o mundo é um lugar muito grande, né, Manu? Então eu acho que, assim, sendo empresário, se eu trato bem as pessoas com as quais eu me relaciono, se eu pago salários minimamente dignos, se eu não oprimo as pessoas que trabalham comigo, eu já tô, de alguma forma... se você, de alguma forma, não suja o mundo, não espalha sua sujeira por aí, não piora a vida das pessoas, já é muito do que você está fazendo. Com certeza. Não piorando a vida das pessoas, já é muito. Você tem uma trajetória no empreendedorismo e no entretenimento. Como é que você começou? Como é que você falou, nossa, eu quero ter restaurante, eu talvez vou para um hotel... E aí eu quero saber mais tarde da Love, né? Que é outra história, mas aí eu quero começar por essa. Eu nunca quis ser empreendedor. Quando eu era jovem, assim, empreendedorismo nem era uma palavra que existia. Tá. Eu venho de uma família de classe média baixa, então a gente não falava o que é o sonho vencedor de hoje, que é ter o seu próprio negócio, ser empresário. Quando eu cresci, e eu venho de uma família de vendedores ambulantes, né? Meu avô vendia bala de coco na rua, minha mãe chegou a vender empanada. Era ter uma carreira, era ser executivo, ser CEO e tudo mais. Então eu me formei como engenheiro, segui essa trilha, fui trainee, entrei em multinacionais, estagiei em grandes multinacionais, morei na gringa, morei na Suécia, morei em Miami, trabalhei em grandes corporações e aí no meu último emprego, que eu trabalhei com internet no começo dos anos 2000, eu fui demitido. E aí quando eu fui demitido, eu estava ganhando um salário tão alto, que eu não conseguia voltar para o mercado de trabalho, porque minha carreira tinha sido anabolizada por aquela bolha da internet. E trabalhar com internet no começo dos anos 2000 era meio como trabalhar no ChatGPT, no OpenAI, no SpaceX hoje, sabe? Era um admirável mundo novo que estava se formando. Total. E aí, então eles pagavam os maiores salários da indústria para esses profissionais. Ou seja, meu salário, minha vida estava um pouco anabolizada, a minha carreira. Então eu não conseguia me realocar no mercado de trabalho. E aí eu tinha, sei lá, menos de 30 anos, eu deveria ter 28 anos, mais ou menos, 29 anos. E aí eu tinha aquela decisão, eu ia comprar um apartamento ou ia montar o meu negócio. Aí eu me juntei a uma amiga de infância. A gente abriu uma marca de roupas, eu entrei na marca de roupas dela, que se chamava Teodora. 2 anos depois, deu errado, eu perdi tudo que eu tinha investido. Então, meu primeiro negócio partiu de uma falência. Minha primeira experiência com empreendedorismo partiu... O que você aprendeu dali? E nada, que assim, a gente... Não existe resposta. Não, assim, fracasso e sucesso são momentâneos, os dois. Total. O que importa é você ser resiliente, entendeu? É você ser insistente, ser disciplinado. Eu acho que a gente valoriza muito a inteligência, os dons naturais, a criatividade, mas é uma coisa que eu falo pra minha filha, disciplina vence inteligência todo santo dia. Com certeza. Você ser disciplinado, você saber o que você quer, você ser insistente, você saber qual que é o caminho, e você entender que tanto o fracasso quanto o sucesso, eles são momentâneos. Eu posso estar bem sucedido agora, não quer dizer que daqui a 2 anos eu não corro o risco de entrar em falência. Como eu já quebrei 2 vezes ao longo da minha vida como empreendedor, de quebrar assim, de perder tudo. E depois eu me reergui porque eu sempre me preocupei com a minha reputação. Então, começar de uma falência, às vezes você começa grandes histórias, elas precisam ser adubadas com um fracasso, entendeu? Aí, da sua marca de roupa que não deu certo, pra onde você foi? Aí eu montei o Vegas, que foi meu primeiro negócio ali na Rua Augusta. Depois de muitos anos virou o Baixo Augusta. E desde então, eu fiz também, segui vida acadêmica, né? Porque eu dava aula também fui professor durante alguns anos. Do quê? Dei aula de redação e Fundamentos da Política 1. Porque eu fiz jornalismo internacional e político e mestrado e doutorado em ciência política na PUC. E aí montei assim 30 negócios desde então, tudo que você possa imaginar. Teatro, casa de show, cinema, boate. Sempre focado em entretenimento. Sempre focado em palco. Eu gosto muito. Eu não sou um cara que... eu tenho muita admiração pelos artistas. Muita, porque eu não consigo produzir nada. Não consigo exprimir
o meu caos interno na forma de algo que seja tangível, como os artistas conseguem, com uma música, com um filme, enfim, com uma atuação. Então eu tenho muita admiração pelos artistas. A minha grande aptidão está em montar palco para eles. Que legal. Então eu monto palco para artistas. E eu quero sempre montar o melhor palco. Só que são sempre... Tem os artistas, e pode ser um cozinheiro, um bartender, né, que performam nesse palco. Só que tem um palco que é o palco que acontece fora, excêntrico esse palco, que é o palco... Audiência, né? Que é o palco onde acontecem os nossos dramas, assim. Então, sei lá, eu conheço 10 bebês pelo nome que nasceram porque os pais se encontraram no Vegas. Numa pista de dança, 2 horas da manhã, se conheceram e dali surgiu um ser depois de 9 meses. E isso é muito foda. A parte mais legal do meu trabalho é saber que ela mexe com as questões mais íntimas, assim. São gatilhos de memória. Tem muita gente que depois da pandemia virou pra mim e falou assim: ai, por que você não reabre o Vegas? Eu falei, pô, porque o Vegas não faz sentido. Ele já perdeu a razão da existência dele, porque é um clube... E é difícil você... Só uma pausa. É difícil você olhar e falar, meu negócio não faz sentido mais, né? Não faz sentido. Sim. Né? Porque aconteceu há 20 anos. O mundo era completamente diferente há 20 anos. Mas o que acontece é que as pessoas não têm saudade do Vegas. Elas têm saudade de si mesmas, jovens, loucas, com uma bala na cabeça, dançando descalça às 6 horas da manhã num clube no meio dos puteiros. É disso que elas têm saudade. Elas têm saudade dessa irresponsabilidade. Elas têm saudade da vida fora da família, fora do peso do emprego e tudo mais. Não é do Vegas. Então o Vegas, na verdade, ele é só um gatilho de memória para que elas se recordem de que elas foram quando elas foram jovens, entendeu? Total. E de alguma forma, esses lugares que existiram dentro de mim, agora existem dentro de outras pessoas e dentro da memória de outras pessoas. E isso é muito bonito. Você também abriu recentemente o Love Cabaré. Como é que foi essa ideia? Você falou, vou comprar a Love Story. Pra quem não conhece, era um puteiro, né? Era um boate puteiro, sei lá, boateiro, pronto. Era um boateiro aqui de São Paulo. Outro dia, desculpa, eu vi a melhor maneira de definir o Love. Num corte de TikTok esses dias. Era um cara que tava falando, não me lembro se era um policial, alguma coisa assim. Ele falava, no Love tinha 3 tipos de pessoas. Tinha puta, tinha policial, tinha traficante e tinha os otários que eram ordenhados pelos 3. E era isso, era esses 4 tipos de públicos diferentes que coabitavam de uma maneira meio romântica, mas também de uma maneira um pouco... dramática. Dramática no Love Story. E aí você... como é que foi... Vou comprei e vou fazer então uma casa de entretenimento pra noite, que é uma coisa que não tem em São Paulo, né? Não, no Brasil até. Não, né? Como é que entrar num novo mercado, assim, 100% diferente? Olha, foi uma loucura, mano. Preciso te dizer que foi o maior risco que eu já tomei na minha vida. Mas assim, o Love Story, eu me preocupo muito com... Eu sempre tento responder o que é ser paulistano, porque eu sou argentino. Então, eu nunca consegui me encontrar como brasileiro, porque por causa dessa idiotice futebolística, essa revanche que tem Brasil e Argentina, quando eu vim pro Brasil pequenininho, não me deixavam ser argentino. Tá bom. E aí eu falei, a minha identidade virou uma identidade de paulistano, do centro, e não de argentino, e nem de brasileiro, mas de paulistano. Então, todos esses lugares que foram clássicos para São Paulo, Cine Joia, o Riviera, o Belas Artes, o Love Story, e assim... consequentemente. No centro de São Paulo. No centro de São Paulo, que foram os lugares onde a nossa cultura se formou. Acontecia, sim. Acontecia. Os paulistanos... Os teatros também eram lá. Os teatros, os cinemas do centro. Então, quando esses lugares foram desaparecendo, eu falei, eu não posso deixar um cinema virar uma igreja pentecostal. Nada contra a igreja pentecostal. Mas ela é relativa a um tipo de público que pode frequentar. Eu não posso deixar um restaurante que foi super importante nos anos 60 virar um OXXO. Nada contra o OXXO, entendeu? Mas, tem outros lugares, entendeu? Para o OXXO ocupar. E assim sucessivamente. Eu não quero que um lugar que foi um clássico em São Paulo se transforme num pet shop, ou numa farmácia.
Entendeu? Como vários lugares que eu tive, ou iam virar farmácia, ou tinham virado igrejas, ou tinham virado estacionamento, ou tinham virado supermercados. Então eu vou, assim, o Love Story estava correndo o risco de ter uma história assim, de virar uma drogaria. Tá. Então eu falei, pô, eu não posso, mas também não fazia sentido trazer o Love Story antigo. Porque o Love Story antigo, no final das contas, contava uma história obsoleta, no meu entendimento. Então aí a gente montou um cabaré para falar sobre artes do corpo, performances, sexualidades fluidas, gêneros fluidos, que fala um pouco mais sobre o espírito do tempo, entendeu? Como é que funciona lá? É uma casa que funciona como um teatro de revista, como tinha na década de 30. Os cabarés foram muito conhecidos na década de 30 e 40. Tem alguns documentários, até na Netflix, que mostram a gênese dos cabarés na década de 30, onde artistas que eu digo marginais, né, que estão à borda da sociedade, eles mostram artes que não são encontráveis em outros espaços. Então, por exemplo, o polydance. O polydance ele não é mais uma arte, é uma dança aérea que não serve para sexualizar o corpo feminino, porque a gente tem artistas de polydance que são homens, que são mulheres, que ficam entre um e outro, de sexualidade, de gênero fluido. Então, é uma arte performar, é uma dança aérea que acontece num mastro, num pole. A gente tem o burlesco, a gente tem performances de shibari, a gente tem performances de dança. Desculpa, shibari é uma técnica de amarração japonesa super bonita. E aí é uma técnica, mas não é nada. A gente não mostra mamilos, a gente não mostra corpos. Entendi. Não tem nudez, mas tem desejo. Tem arte. Tem a arte performática de corpo. Tem show de drags. Então a gente tem... É uma casa que fala sobre artes de corpo que são marginalizadas e que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar do Brasil. Mas que não é uma casa não é uma casa de swing, não é uma casa sobre sexo, é uma casa sobre desejo. Total. Na hora que você vai criar um conceito muito novo, né, e trazer, você se inspirou fora, você viu alguns ou você criou o seu próprio? Olha, mano, eu penso muito em cinema quando as minhas referências são muito cinematográficas. É lógico que eu fico me questionando por que nos Estados Unidos você tem tantos clubes de strip onde você não pode tocar numa mulher ou num homem. E que é uma profissão, né? Que é uma profissão regulamentada. Então, e por que em Paris você tem, por exemplo, Crazy Horse ou Moulin Rouge? Por que em Nova York você tem o D-Box? E por que você tem tantos lugares interessantes, tantos cabarés interessantes e aqui no Brasil você não tem? O que é particular da nossa cultura que impediu o florescimento desse tipo de estabelecimento? Será que não é porque a gente é muito castiço, né? Não é porque a gente é muito casto, melhor dizendo. Não, a gente tem o carnaval, a gente tem um corpo que... Sexualidade, a gente tem nossa sexualidade, a gente tem uma relação mais libertária e às vezes até libertina com o próprio corpo e com a própria sexualidade. Então, não pode ser por isso, né? Porque a gente com certeza. Certinho. Então tem alguma coisa dentro da nossa cultura que impediu o florescimento desses lugares. E aí eu vou provocando, vou vendo, vou entendendo o que a gente... Tem alguns lugares na gringa que são muito mais arriscados. E você vai visitar para entender também, ou não? Olha, nesses específicos eu não fui. Foi minha sócia. A Lili foi e visitou alguns. Mas, ao mesmo tempo, não dá para se inspirar, porque a gente não tem a qualidade ou a quantidade da mão de obra que eles têm, de artistas que eles têm, entendeu? Total. Então, a gente tem que adaptar. O público brasileiro não está acostumado. Então, às vezes acha que é um musical, às vezes acha que é um teatro, às vezes não entende o que vai acontecer. A gente tem que construir os tempos e movimentos e adaptá-los à nossa cultura. Então, serve de, assim, referência, mas nunca de inspiração. A inspiração é sempre se perguntar, esses artistas que são incríveis, eles se apresentam como? Onde? Para quem? Sim. Por que a gente não cria palco para esses artistas? Quais elementos você trouxe, assim, para poder criar esse lugar? Como é que você chegou nesses artistas? Porque, assim, é muito curioso, né? Eu tô entrando mais nesse assunto porque é um assunto muito inovador que não tinha realmente, como você falou, no Brasil. E é difícil você chegar com um produto novo para as pessoas, não é? Veio muito por causa da pandemia. Tá. Porque eu acho que a pandemia, ela deslocou essa coisa da sexualidade ou do prazer para o campo do desejo.
E eu vou te dar alguns exemplos. Você começa a ver mulheres postando vídeos, dançando polidense. Sim. Porque o pole virou uma atividade física. Sim, sim. Você vê, por exemplo, sex toys, grandes marcas apostando nos sex toys. Antigamente a gente tinha vergonha, uma mulher não podia falar sobre prazer feminino. Total. Hoje, com a terceira onda do feminismo, a quarta onda do feminismo, a gente já começa a falar das mulheres, do prazer feminino, não como alguma coisa tabu, mas dentro do campo da saúde mental. Total. A gente sabe que o prazer, seja feminino ou masculino, é importante para longevidade, para saúde mental, para bem-estar. Total. Então você começa a perceber que a gente começa a falar sobre assuntos que eram muito moralizados de uma maneira mais natural, até por conta das redes sociais. Então, eu acho que a coisa do sexo durante a pandemia, até porque os corpos não podiam se aproximar... Aumentou o assunto, né? Foi pro campo do desejo. Sim, total. As pessoas já não podiam ficar juntas, então não existia tanto prazer, mas existia mais imaginação. E aí começa a acontecer esse florescimento do mercado de sex toys, né? De vibradores e tudo mais. Então, esse foi o gatilho. Eu falei, pô, se isso está acontecendo na cultura aqui em cima, a gente vai consumir esse desejo também de um outro jeito. Então, o cabaré pode voltar. Esse foi um projeto que veio por conta da pandemia. Um segundo projeto, que eu vou montar agora também, é bem inovador. Eu estou montando um castelo do terror. Estou montando uma mansão mal assombrada no Aonde centro de que São fica? Paulo, no edifício Rolim, ali na frente da Praça da Sé, um edifício de 13 andares, que a gente vai montar a maior experiência vertical de terror da América Latina. 8 andares de terror, que você entra pelo primeiro andar e você tem que sobreviver. É a Disney do terror, então. É meio uma mistura de Sleep No More com aquelas haunted houses que... Pra quem não conhece Sleep No More, acontece em Nova York. E na verdade, é como se fosse um teatro imersivo, né? Que você participa do que é a cena, e são várias cenas ao mesmo tempo, que você pode ir indo e assistindo diversas cenas. Não tem um palco central. Exato. Você vai entrando nos espaços e as cenas acontecem em cada um dos quartos, né? Dos quartos, dos espaços. E aí vai ser um conceito meio parecido. Só que com o tema de terror. Meio que um escape room. Eu tô falando do Sleep No More porque é uma grande referência pra muita gente, mas não vai ter uma narrativa teatral. Você vai entrar no primeiro andar e eu não vou estragar a surpresa, mas o prédio vai ser invadido por uma horda de zumbis e você tem 45 minutos pra... Meu marido vai morrer, ele ama. Ele ama? Ama zumbi. Gente, eu não consigo entender o que é essas pessoas com zumbi e Walking Dead. Eu não tenho essa noia. E quem gosta, ama, né? Mais que tudo. Mas é uma maneira de você sublimar a morte. Eu acho que isso veio também da pandemia. Total. A morte nos tocou em vários lugares. Muito próximo, né? Muita gente, infelizmente, faleceu. Então, a morte ficou alguma coisa que não era tão abstrata, ela virou mais tangível, mais material. E eu acho que a gente precisa, de alguma forma, escapismo. A gente precisa colocar isso pra fora. E eu acho que uma experiência de terror, ela te... De alguma forma... Porque eu gosto muito de terror. Tá. A minha filha... Você curte Eu amo terror. Filme? Amo terror. Tipo um filme que você ama? Exorcista, sei lá. O Iluminado, pra mim, é o melhor filme, um dos melhores filmes de todos os tempos, independentemente do gênero. Total. E aí você pega o terror, ele te faz sentir vivo. Tá. É uma coisa de você ter... o seu sistema... Ele fica muito em alerta, né? Saturados. E você sai de lá pulsante, sabe? O terror e o sexo, eles estão mais ou menos... Não é à toa que nos filmes de terror tinha muita cena de sexo também, né? Eles são faces da mesma moeda, sabe? Então, eu acho que tem essa coisa. Em tempos onde a gente tá muito saturado de tela... E a gente fala muito de experiência. Você quer viver experiência, é isso. Então, eu acho que uma experiência de terror... E é muito louco, né? Porque São Paulo... Não tem mais um parque de diversões, né? A gente tá falando agora da volta do Play Center via Cacau Show. Mas fora isso, cara, não tem mais. Eu cresci dentro do Play Center, da Noites do Terror do Play Center. Marketplace, né? O shopping tinha também um... Tinha. E hoje acabou. Tudo isso desapareceu. Então eu acho importante ter uma experiência de entretenimento meio artesanal. Porque eu faço tudo meio que na unha, né? Tudo artesanal mesmo. Mas eu acho importante ter essas experiências
bem de verdade mesmo, sabe? De amante de um gênero para os amantes de um gênero. Você contando aqui um pouco, eu te sinto como um diretor, sempre um diretor do palco, do filme, né? Mas você sabe que empreendeu... Eu não sei se eu não sei, vamos lá, eu não sei se você se vê como um empreendedor e sim como um diretor, né? Então, mas você sabe que outro dia eu vi também... Porque eu vi você falando, criando a cena, eu falei... Não, mas você entendi. sabe, outro dia eu vi um corte do Quentin Tarantino no TikTok, ele falava exatamente isso. E eu me identifiquei muito. Ele falava assim, olha, eu sou um diretor de cinema, eu não sei nada de figurino, eu não sei nada de cenografia, eu não sei nada de atuação, apesar do Quentin ser também ator, eu não sei nada de roteiro, mas eu sei a visão. O que eu tenho que fazer é entregar a visão, e eu acho que isso serve para qualquer empreendedor. Eu tenho que entregar a visão e tenho que falar para as pessoas que são especializadas em cada um desses segmentos, encontrarem um meio de, através do seu ofício, me darem a visão que eu procuro. Por exemplo, nesse do terror, que é o seu próximo projeto, como é que você traz alguém para... Porque ele acaba sendo tão abstrato, que como que você coloca alguém para falar essa é a hora do susto, essa não é? Como é que você cria a dinâmica e a operação disso? Porque a gente tá fazendo pra gente. Entendi. Eu não faço para alguém que... E eu acho que, voltando também para o tema do empreendedorismo, eu acho que também essa beleza de empreender nos dias de hoje, sabe? Fazer para você. Eu tô fazendo alguma coisa que eu nunca encontrei. Porque se eu encontrasse, eu ia frequentar o espaço dos outros. Eu não ia me arriscar. Sim. Empreender é uma atividade quase suicida, às vezes. Com certeza. Então, se você tá fazendo... Eu não vou fazer pensando num público-alvo. Eu quero me divertir. O negócio não deu certo. Para mim, dinheiro é a coisa mais importante, tá? Não, inquestionável. O negócio tem que dar dinheiro, tem que dar lucro. Mas o negócio não deu certo. Pô, mas eu me diverti tanto nesse processo. Eu aprendi outros ofícios, eu aprendi com outras pessoas. O processo, ele foi rico de alguma maneira. Ele me completou, ele me satisfez, ele fez... Eu tô construindo esse projeto do Rolim, por exemplo, meio com a minha filha, que tá ficando adolescente. E ela vai atuar, e ela tá me trazendo ideias. Que legal, né? Então é uma coisa muito... É pra mim. Sim. Então, se eu sentir medo, se eu tomar susto, eu tenho que baixar um pouquinho o tom, porque eu não sou um cara muito medroso, porque eu gosto muito de terror. Então eu vou balanceando a partir da minha régua. Eu sou a única pessoa que eu conheço um pouquinho. E você escreve, então? Você escreve como se fosse um roteiro dos momentos. Cara, assim, tem também uma coisa meio intuitiva, assim, a gente encontra o espaço. Aí eu encontrei dois caras que são geniais, o Cadu e o Rafa do Abaddon, que já tinham feito uma experiência de terror ali na Zona Sul. Eu já vi a experiência dos caras, eu já vi a qualidade da cenografia e qualidade técnica que eles tinham e da capacidade de direção de atores dentro desse campo de terror. Eu frequentei algumas vezes as experiências deles, nível 3, Abaddon, as ocupações que eles fizeram. Eu entendi o trabalho dos caras. Entendi. E aí eu comecei como diretor de cinema. Benchmark, trazer... Traz o melhor cenógrafo que você viu numa outra peça, mas encaixa ele dentro desse roteiro, sem tirá-los muito do seu campo de atuação. Quem que pode escrever o melhor roteiro? A Paula Feb, que fez um podcast chamado Maldição Urbana. Adoro ela, chamei a Paula pra dentro. Quem que pode fazer a operação? Meu sócio que faz o... Legal. Então eu vou juntando as pessoas que eu amo o trabalho. E é tão gostoso trabalhar com quem você gosta. Essa é uma delícia, assim, de você trabalhar com gente que você admira. Então eu vou juntando as pessoas que eu admiro para aquela coisa fazer sentido e ser o melhor produto que eu posso produzir com o dinheiro que eu tenho, que é quase nunca muito dinheiro, quase sempre nunca muito dinheiro. Facundo, novos projetos além desse, tem mais? Tenho, esse ano eu vou fazer eu tinha um projeto há 6 anos que eu falava assim, por que a música acústica, você vai na Sala São Paulo e você ouve uma orquestra com a melhor qualidade acústica e sonora do mundo. Eu acho que a Sala São Paulo é um dos lugares mais lindos do mundo. Aliás, quem não conhece a Sala São Paulo, por favor, faça isso, porque realmente é um patrimônio que a gente tem em São Paulo. E eu falava, por que a música acústica de câmara é tão bem tratada do ponto de vista de técnica, de acústica e de sonorização, e a música mecânica é tão maltratada, né? Você vai numa boate e aí os caras botam aqueles jatos. Eu sou muito nerd no sentido de que eu gosto da parte técnica. E eu falei, cara, eu quero
Como que seria se eu fosse construir a Sala São Paulo, ou uma sala de filarmônica, como uma balada, como um lugar para audição de mídia analógica, de ouvir vinil e fita cassete e fita de rolo. E é um projeto que eu comecei há 7 anos. Fui procurar o maior especialista em acústica que a gente tem no Brasil, que é um cara, o Nepomuceno e o Júlio, que são caras da acústica e sônica. São caras que eu tenho uma puta de uma admiração, assim, são gênios naquilo que fazem. E comecei a juntar as melhores pessoas. Uma coisa que eu percebo, a cada projeto que você faz, só dando esse insight aqui, você sempre vai falar com a pessoa que é referência no meio e vai entendendo quem você pode trazer junto. Sim, porque eu sou estudioso também do trabalho. Eu tenho muita admiração por um trabalho bem executado, Manu. Muita admiração. Eu acho lindo você ver o fruto do trabalho de alguém bem executado, sabe? Legal. Aquela pessoa que tem energia e que acredita e que faz aquilo com paixão, por dinheiro, mas faz com paixão, mas sabe? O modelo de negócio de vocês vai ser o quê? Você paga pra... Eu vou montar num lugar também abandonado, na história, nunca foi ocupado, não tinha nem logradouro público, não tinha nem endereço, chamado Galeria Formosa. E a gente vai montar o lugar mais perfeito. É um hi-fi bar, isso existe também na gringa, para ouvir discos de vinil de colecionistas. Tá. Então eu quero chamar, sei lá, eu encontrei, por exemplo, o Vitor Collor, um amigo meu que é fotógrafo, fofo pra caralho, adoro o Vitor. Ontem, num restaurante, eu falei pra ele, Vitor, você tem vinil? Ele falou, tenho. Me apresenta seus discos mais legais? Porque eu quero conhecer o Vitor através das músicas que ele mais ama, e amante de música tem vinil. Total. Né? Amante de música tem vinil. Então eu quero conhecer o Vitor. Vou te apresentar o Arthur Joly, que é meu primo também. Tem bastante... Então, tem uns caras assim, sei lá, artistas que eu admiro, Criolo, vamos supor. Sim. Pô, quais são os discos mais importantes pro Criolo? Porque ele construiu a sua gramática musical, seu vocabulário, por referências de samba, suponho eu, do pagode, do chorinho. Eu quero ouvir quais são os discos mais importantes para a carreira do Criolo. Você junta tudo isso, vira um bar e as pessoas escutam os vinis das pessoas? Eu vou chamar o Criolo, eu vou chamar, sei lá, o Vitor, eu vou chamar meus amigos. Como DJ? Não quero DJ. Tá. Porque não é clube. Eu quero gente para passar faixa. Entendi. Então passa faixa, passa faixa, passa faixa. E aí o pessoal fica bebendo lá. Então o seu modelo de negócio ali vai ser meio que um bar. Um bar diferente. É um bar para audição de vinil. É um bar cujo protagonismo é da música, mas não é uma boate, não tem... A música não fica alta o suficiente para você não conseguir falar com o outro, e você tá ouvindo essa música na melhor qualidade acústica e sonora possível. Não é uma caixinha. A música tá... Acima da bebida. Da bebida e da gastronomia. Que legal. Ela é mais importante do que os demais. Lógico que eu não vou decepcionar também na gastronomia. Então esse é um lugar. E um terceiro lugar... que a gente eu vi uma série chamada Nada, que é uma série argentina maravilhosa, e eu sou argentino, né, então, e a Nada fala muito sobre comida, e a comida é muito, a comida é cultura, né, é um traço cultural muito importante. E essa série falava sobre a comida argentina, que é tida como uma comida muito boa, né? A gente fala muito da gastronomia argentina com carne, empanadas, né? O churrasco, não sei o quê. E aí esse cara falava assim da gastronomia argentina. Ele falava assim, olha, o que a gente chama de comida italiana na Argentina, na verdade é uma cozinha de imigração, é um imigrante empobrecido que saiu da Itália na década de 40, ou no pós-guerra ou no pré-guerra, veio para a Argentina empobrecido, e com saudade ele olhava para a Itália pela perspectiva cultural da Argentina, com os ingredientes que ele tinha aqui. Então, aqui em São Paulo é um ótimo exemplo. O que a gente chama de comida italiana não é uma comida italiana. Primeiro, que não existe uma Itália, são 200 Itálias dentro da Itália. E segundo, que na Itália não se come borda de catupiry. Você viu esse vídeo, né? Eles achando que era... Gente, eles estavam achando que era tipo creme de leite, alguma coisa assim, eu chorei. Se você chama um italiano... Total. Pra comer comida italiana ali sei lá. Pizza de estrogonofe, imagina, ele chora. Eu vi uma pizza de temaki.
Então, você pega um italiano para comer nas cantinas do Bexiga, ele praticamente não vai reconhecer, nem o ponto da massa ele vai reconhecer. Sim. Porque, primeiro, não existe uma Itália. E produto também, né? É muito diferente. Os queijos, tudo. Então, tudo isso quer dizer o quê? Que a nossa maneira de ver a Itália é um simulacro da cozinha italiana a partir da nossa cultura. Perfeito. Não quer dizer que seja ruim. Inclusive, a gente tem algumas das melhores pizzas do mundo. Mas quer dizer que é uma coisa muito... É uma comida brasileira que sonha com a Itália. Sim. E aí, eu tô te falando tudo isso porque eu nunca montei um restaurante. Eu sempre montei bar, mas eu nunca montei restaurante. Nunca tive um restaurante. E eu me dei conta disso agora no final da carreira, que eu falei, pô, mas eu... Que final? Como assim? Ah, não, eu não aguento mais fazer o que eu faço. Eu tô de saco cheio. Eu tô pensando nos meus últimos projetos já. Eu falei, bom, eu já fiz um cabaré, já fiz cinema, já fiz teatro, já fiz balada, já fiz bar, eu já botei 2 bares na lista dos melhores do mundo. Porra, eu já fiz tudo que eu podia, mas caraca, eu não fiz um restaurante. Aí, na hora de fazer um restaurante, eu falei assim, não, mas eu não vou fazer um restaurante. Eu gosto de desafio, mano. Se for fácil, não chega perto. Eu quero fazer Castelo do Terror. Aí eu falei assim, eu vou fazer um restaurante italiano. Tá. O restaurante italiano talvez é a maior cilada que tem em São Paulo, porque a gente tem um bairro para restaurante italiano. Mas aí, por causa do nada, eu falei, cara, não, eu vou fazer um restaurante italiano, mas eu vou fazer ele pela perspectiva argentina. Aí eu fui até a Argentina agora em janeiro. Que legal. Fui conversar com um monte de chefe, encontrei um chefe maravilhoso que eu tô importando da Argentina para entregar uma comida italiana, não pela lente brasileira, mas pela lente argentina. Me conta como é que é a lente argentina. Cara, o que é de diferente? O que você viu? Primeiro tem assim uma relação com tomate, que é um bagulho impressionante. Eu fui conversar com esse cara, ele me convenceu quando ele falou meia hora sobre tomate. Aí você falou, ele entende. Ele falou meia hora sobre tomate, ele falou dos cruzamentos que ele tinha feito com as sementes para encontrar o tomate, o grau de acidez que ele precisava para o molho dele. Ele já me ganhou no tomate. Total. Ele falou meia hora sobre o tomate. O tomate, até na Argentina, é uma instituição que a gente não tem aqui no Brasil. Para mim, tomate é tomate. Mas na Argentina, você come o tomate cru. De uma maneira como a gente não consome aqui. Sim. Tipo de lanche, né? Na Alemanha come também bastante pepino e tomate. E tem em alguns dos restaurantes mais conhecidos ali na Argentina, o Dom Julio, por exemplo, a entrada é um tomate in natura na tua frente, ali, brutão. É maravilhoso. E o segundo ponto que ele falou foi... Eu me lembro dessa conversa, ele falou, ficou reclamando meia hora de por que um dos pratos italianos mais difíceis, eu acredito que é um carbonara. Total. Ou um risoto. Ponto do ovo. O carbonara é super difícil de fazer, eu imagino, né? Eu não sou um bom cozinheiro, mas é raro você comer um carbonara bem feito, vira normalmente uma pasta. Ele ficou falando uma meia hora sobre o absurdo que era não fazer um carbonara com bochecha de porco. Com pancetta, né? Não, bochecha de porco. Bochecha de porco. Eu não entendi nada, porque eu não sei qual que é a diferença de um bom carbonara para um mau carbonara. Mas ele defendeu a bochecha de porco com tal veemência que eu falei... Ele entende. Não, é um nerd. Eu gosto de trabalhar com gente que é apaixonada por aquilo que faz. É nerd, sabe? Aquilo que bota paixão, bota ódio, bota amor, se mata, se joga contra a parede, porque o trabalho se confunde com a sua própria vida. Total. Eu acho muito foda isso. Então são esses 3 projetos que eu tenho para esse ano. Uau! Isso que você tá falando assim, que você quer parar. Imagina. É porque eu ainda tô procurando o que mais posso fazer, entendeu? Sim. Eu quero chegar num lugar em que eu pare, porque eu já fiz tudo. Mas é muito louco, né? Num mundo de hoje que a gente fala muito de dados, com você a gente fala de feeling. Então, é uma coisa completamente diferente. Você não está fazendo um restaurante porque você estudou o lugar que falta ali um restaurante italiano e tem uma demanda. É porque você olhou e falou, talvez isso seja diferente, vamos fazer aqui. Com a criatividade e feeling. Então, no mundo de dados, é muito original você ter feeling e criatividade. Eu acho que assim, para você ser um empreendedor hoje, você primeiro tem que ter um propósito, que eu tenho essa coisa de ficar querendo, me perguntando o que é São Paulo, então sempre vou, esse restaurante italiano, por exemplo, vou colocar num lugar super icônico aqui em São Paulo. E a outra é resolver um problema. Quando eu falo assim, pô, não vou poder, quero fazer um restaurante italiano, eu fui estudar sobre gastronomia italiana, mas
não fui estudar da perspectiva do chefe, eu fui estudar da perspectiva cultural. Por que a gastronomia italiana é tão popular no Brasil e na Argentina e nos países latinos? Por que aconteceu? Que fenômenos aconteceram de imigração no pós-guerra que fizeram com que a nossa cozinha de alguma forma se pervertesse? Como que você consegue ler a Itália a partir da pizza com borda de catupiry? Total. Esse tipo de coisa me interessa, entendeu? Resolver problema, eu sou engenheiro ainda. O mercado de entretenimento aqui em São Paulo, você acha que é um mercado bom? Você acha que o paulistano, ele entende, ele quer? Ou ainda tá evoluindo? Olha, mano, eu acho que tem muita coisa foda que abriu recentemente, melhorou muito o nível. Tipo o quê? Conta o que você gosta. Dos restaurantes que abriram, eu acho que qualquer restaurante que abra hoje, abre com um nível muito alto. Total. Eu acho que o nível tem uma certa mesmice, né? Aquela coisa farm to table, né? Da fazenda até a mesa, sustentável, cardápio mais vegano, aquele restaurante que parece que você está na Suécia, né? Da decoração mais minimalista. Então tem uma coisa que é meio tem um formato que se multiplicou. Mas de qualquer forma, é muito difícil hoje em dia você comer na Zona Oeste, em Pinheiros, num restaurante de prato de 60 a 80 reais e você comer mal. Os caras têm que ser muito ruins, né? Ninguém entra aqui em São Paulo. São Paulo é um mercado muito cruel, porque aquilo que é ruim é descartado muito rapidamente, porque você tem muita oferta. Muita. Então, ao mesmo tempo, o entretenimento é muito amplo, né? Então, a gente fala, teatro tem muito, cinema nem se fala. São Paulo tem muito de muito. É um mercado meio cruel nesse sentido, sabe? Que se você não é muito bom e se você não tem um diferencial competitivo muito estruturado, você não sobrevive. E tem uns índices de falência que são absurdos, Absurdos. Né? Tipo, 40% de falência 60% de falência nos 2 primeiros anos. É um bagulho assim. Agora me fala uma coisa, pra você refletir. Um restaurante hoje, pra você abrir, dependendo, obviamente, do número de lugares, mas olha, com menos de 2 paus, é meio difícil você conseguir abrir um restaurante hoje, tá? Por uma cozinha bem executada, custa lá uns 500 mil reais. Isso se você for comprar usado. Exaustão, cozinha e tudo mais. Então, com menos de 2 paus, olha, vai ser suado. Quem em sã consciência coloca 2 milhões de reais no investimento, numa aposta, para tentar recuperar esse investimento em 4 anos, recuperar o investimento, sem contar os juros, né, que você perdeu porque o teu investimento estava parado em 4 anos. Então, em 4 anos você deveria recuperar 3 e não 2. Para dali depois conseguir tirar 8 a 10% ao mês, é uma conta que não fecha. É um negócio muito louco. Se você colocasse esse dinheiro hoje em dia, por isso que eu falei para você que eu quero meu próximo passo é ser um burguês safado, porque se eu pego cada capital desses que eu vou colocar num desses lugares e botar numa aplicação conservadora, eu vivo de renda, muito bem, obrigado, pro resto da minha vida. Mas não é sobre dinheiro, cara, é sobre uma loucura de querer fazer. É outro lugar, entendeu? Quem faz isso, bota todos os seus investimentos, faz porque é doido. Porque é apaixonado por aquilo que faz. Com certeza. Hoje, o entretenimento e o digital streaming, como é que você vê tudo isso? Você acha que tem que estar no digital ou o digital destrói essa experiência? Olha, mano, hoje os meus maiores concorrentes são Netflix, Tinder e iFood. Esses são os meus maiores... Eu tenho que conseguir fazer a pessoa sair de casa, porque a casa virou um lugar incrível. Você tem 6 canais de streaming onde você escolhe o que você quer ver. Onde você nunca sabe o que você quer, né? Também. Exatamente. Excesso de opção. Você tem os melhores restaurantes no iFood e você consegue fazer date através de app. Então, esses são os meus concorrentes, mas eu forneço uma... E é por isso que eu não vou para iFood. Porque para mim, iFood é achata tudo aquilo que eu vendo. Eu vendo memória. Ninguém se lembra do que comeu na semana passada no iFood, entendeu? Agora, eu vendo... Quando uma pessoa vai pro Bar dos Arcos, ela pode ter uma experiência boa ou ruim. Eu não tô dizendo que necessariamente ela vai ter uma experiência boa. Ela vai esperar muito, né? Muita gente... Mas ela literalmente vai esperar muito, que se ela for num sábado, ela vai esperar 3 horas pra entrar. Mas
eu posso te garantir que ela não vai se esquecer. Se ela for no Love uma noite, ela não vai se esquecer dessa noite. Então eu não vendo produto, eu vendo memória. Isso é super importante. Isso pra mim não tem concorrência. Porque é o que eu te falei, eu vendo experiências onde você é o protagonista e o meu espaço é o cenário de fundo, entendeu? Você acha que essa é uma estratégia que você tem para se manter sempre relevante no mercado tão competitivo? Porque uma coisa assim, eu vou falar como espectadora e como cliente. Ah, isso daqui é do Facundo, deve ser legal. Já criou uma marca, né? Mas não de propósito também, porque eu não faço que nem lá no Paris 6 que coloca o nome do seu proprietário embaixo, ou do Outback que coloca o nome. Acho isso um pouco cafona. Mas eu não tenho essa intenção. Mas o que acontece, mano, é que eu acho que também eu sou muito inseguro com aquilo que eu faço. Então eu quero dar o meu melhor, porque eu sou realmente inseguro. Eu quero fechar por isso que eu trabalho com os melhores profissionais, por isso que eu não poupo investimento, por isso que eu quero dar o meu melhor, eu sou muito crítico com aquilo que eu faço, porque eu acho que, assim, eu valorizo muito o dinheiro do meu cliente. Total. Eu me sinto muito honrado por uma pessoa trabalhar, ir lá no meu lugar e depositar o fruto do seu trabalho por um drink, por um prato. Eu preciso reconhecer que hoje em dia é muito difícil você ganhar seu pão. O que dirá você ter dinheiro para se entreter, para comer fora. Então, porra, eu tento dar o meu melhor. Entendeu? É óbvio que eu não consigo agradar todo mundo, é óbvio que eu decepciono algumas pessoas, mas, pô, eu tô dando o meu melhor esforço. É o que eu posso dar mesmo. Você, além de tudo, é apresentador, né? Tava lá no Shark. Fiz o Shark Tank, a 6ª temporada. Aí depois eu apresentei agora um programa no Sony Channel, a primeira temporada de um reality show chamado Shaking the Bar. E agora eu tô apresentando o Divã de CNPJ no UOL. Você curte essa parte também? Cara, eu sou muito curioso, assim, pra... Você gosta de se reassistir? Deus me livre. Então... Eu não gosto. Porque você não gosta de se olhar no espelho, se reassistir. Eu nunca vi nenhum episódio do reality que eu apresentei. É mesmo? Eu nunca ouvi nenhum episódio do podcast que eu apresento. Nunca na minha vida. Juro pela minha filha. Eu não tenho a manha, eu não gosto. Mas assim, eu tenho vergonha de mim mesmo, entendeu? Mas você sabe que às vezes eu tenho isso também. Ah, eu tenho vergonha. Tipo, às vezes eu falo alguma coisa, nossa, eu não deveria ter falado isso. Por que eu fui falar aquilo? Então eu acho que a gente se julga muito, né? Inclusive quando se assiste. E o que tá feito também, entendeu? Mas eu gosto de fazer porque, assim, o empreendedorismo no Brasil é um bagulho muito cheio de armadilhas. Tem muito coach que fica falando que existe meritocracia. Por que você está dormindo enquanto eles estão acordados? Esse tipo de besteira que eu tenho ódio desses parasitas dos infernos. Então, o que eu acho que o empreendedorismo, ele tá muito no campo do empírico, do fazer mesmo. Total. Então é interessante ouvir a história de outros empreendedores para entender, pô, o que você fez de diferente para você ter dado certo quando é tão fácil dar errado? É um pouco daqui, né? Esse sofá é exatamente isso. Porque eu acho que essas histórias é que elas servem de inspiração, não para você fazer igual, mas para você não cometer os mesmos erros. Exato. E até para você entender que às vezes as pessoas sofrem das mesmas coisas. Exatamente. Tipo, eu nunca imaginaria que você tem insegurança, igual eu tenho. Então isso eu acho que me traz um pouco, talvez um pertencer muito maior. E ao mesmo tempo, de acreditar talvez mais em mim. Poxa, se o Facundo passou por isso, talvez eu consiga passar. Eu acho que assim, pessoas que são muito seguras não têm um trabalho foda, sabe? Porque não é possível que você tenha tanta segurança, tenha tanta pretensão de achar que você nunca vai errar, ou de que você é melhor do que os outros. Pessoas muito inseguras gritam com outras, pessoas são tóxicas, são pessoas que no final das contas, muito seguras, quero dizer, são pessoas que no final das contas, hoje eu estava conversando com uma amiga sobre isso, ela falou, tal sujeito é genial, um diretor criativo, tal sujeito é genial, mas ele maltrata muito as pessoas. Eu falei, de nada adianta, essa coisa de você ser genial, tecnicamente muito bom e não ter capacidade emocional para lidar com outros humanos, outros relacionamentos, joga por terra todo o seu trabalho. Steve Jobs, né? Que foi demitido da própria Apple
pelo jeito dele, né? Então, e tantos outros que, no final das contas, não conseguem entender que a gente é diferente, né? Não importa, eu sou professor de vocação, eu me vejo como um professor. Eu gostaria de dar mais aula, mas eu tenho que me adaptar meu discurso para aquela pessoa que está recebendo o discurso e para ela entender. E se eu estou me comunicando da maneira errada, eu tenho que reduzir. Se eu estou falando com uma pessoa mais simples, que não teve tanta escolaridade, eu não vou julgar aquela pessoa. Eu vou modular o meu discurso para que aquela pessoa, que a gente encontre uma superfície comum. Total. Sabe? Se eu encontrar uma pessoa que fez doutorado, talvez eu fale de um outro jeito, que tenha vontade de falar sobre política em questões mais metafísicas ou mais abstratas, também eu vou nesse discurso. Mas é isso, entendeu? Então, de nada adianta. Falando em tendência, em inovação, uma das coisas que a gente percebe é que a geração Z tem empreendido muito, né? Inclusive, de acordo com a Global Entrepreneurship Monitor, cerca de 8 milhões de jovens brasileiros com até 24 anos já possuem o próprio negócio. Isso quer dizer que a geração Z não quis, né, ir igual você para uma empresa e aprender, já quis direto empreender. Como é que você vê isso? Olha, mano, eu acho que assim, primeiro que o que a empresa te entrega hoje, frente aos salários que você recebe e frente ao grau de opressão que você recebe também, não vale mais a pena. Hoje em dia você não ganha muito bem, é raro você não vai conseguir mudar de classe social trabalhando numa empresa. Nem que você seja CEO. Mesmo que você seja um CEO, você vai ser um pobre plus. Daqui a pouco você pode ser demitido e perder tudo que você juntou. O único jeito de você mudar de classe social mesmo é você empreendendo. O empreendedorismo tem a capacidade de te mudar de classe social. Trabalhar em empresa, não. Você consegue, no máximo, ser classe média. Mas a diferença da classe média para uma pessoa que é muito pobre é tempo. Total. Porque se você vai perguntar para um executivo, quanto tempo você consegue manter o seu custo de vida demitido? Qual que é o teu colchão? Eu fico 2 anos. Eu fico 3 anos. 3 anos depois, sem ganhar o seu salário de 20, 30, 40 mil, você vai viver de auxílio-desemprego. Você vai queimar toda... E é uma história muito comum, tá? Muita gente não conseguiu manter seu nível de vida depois... E assim, homens e mulheres com 40 anos já estão descartados no mercado de trabalho. 40 e poucos anos já estão descartados. Então, o empreendedorismo, eu costumava dizer há 10 anos que era uma alternativa. Hoje, ele é um imperativo. Hoje, ele é mandatório. Se você não começar a empreender hoje, nem que seja como um plano Z, vai te machucar, o futuro vai te machucar. Se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo e quer empreender e não sabe por onde começar, qual seria? Acho que a primeira coisa é você tem que empreender, é um processo que às vezes dura anos. Tem negócios que eu comecei a maturar, o negócio da Formosa, eu maturo ele há 6 anos. O Love eu maturei por 5 anos. Leva tempo, porque você tem que encontrar uma sincronicidade entre o espírito do tempo e da cultura, a maturidade do mercado e a tua maturidade. Então é um encontro do tempo com o mercado e com a tua disponibilidade para montar aquele negócio. Então encontrar um problema que você realmente deseja resolver. Tipo eu falei, por que não existe um cabaré no Brasil? O que aconteceu na gringa? Enquanto eu estava maturando isso, tudo existia no papel. Eu estava me planejando, eu estava me preparando, eu estava viajando, eu estava encontrando sócios, eu estava vendo a viabilidade do negócio, eu estava estudando o mercado, eu estava vendo o que a concorrência estava fazendo, eu estava fazendo conta, eu estava fazendo business plan, eu estava criando planejamento estratégico, criando marca, montando rede social, sem gastar um centavo. Então o empreendedorismo é uma maratona que leva e demanda planejamento. Quanto mais planejamento tiver, menores são as chances de dar errado. Então não é para você falar assim, eu vou empreender, vou abrir um negócio daqui a 6 meses. Provavelmente esse negócio vai dar errado.
Você está empregado hoje? Começa a empreender hoje. Nem que seja 2, 3 horas da sua semana, começa a pensar num projeto que você vai começar a executar no dia que você for demitido, porque você será demitido. Uau! Uau! Quer dizer que a gente vai quase terminar o programa assim. Mas é triste falar isso, mas é verdade. Quem que aqui acredita que vai continuar empregado na sua empresa até a aposentadoria? Isso é uma coisa dos meus pais. Não é mais verdade hoje. Hoje não é mais nem verdade com a emergência de inteligência artificial. Que já está revolucionando. Já está. Web3, né? Web3, inteligência artificial, descentralização. Meu amor, você acredita mesmo que as coisas vão continuar do jeito como estão? Não, elas vão piorar. E tá tudo bem, porque eu acho que a gente vai encontrar outras formas de... Não é que vai deixar de existir o capitalismo, mas a gente vai encontrar outras formas de trocar. E não acho que todo mundo vai fazer bolo de pote. Empreender não é necessariamente todo mundo montar um restaurante ou um bar. Sim. Mas encontrar produto, serviço, alguma coisa que você possa vender e que garanta o teu sustento. Eu te digo, é dolorido? Empreender é pra caramba, mas eu vou te dizer que é uma maneira muito legal de se viver. Ter seu próprio tempo e contar suas próprias histórias e não ficar contando a história de outros, entendeu? Eu amo. Minha última pergunta. Onde você se vê em 5 anos? Eu quero virar um burguês safado, quero ficar rico e ficar lendo e andando pelado, tomando drogas e sem viajando? Nada, viajando. Quero me aposentar, chega. Amei. Um dos entrevistados mais originais desse Deu Match, Facundo Guerra, foi maravilhoso estar aqui com você. Eu não vejo a hora de ir. Na Love já dá pra ir, mas agora escutar músicas diferenciadas num bar maravilhoso e tomar sustos como ninguém com Facundo Guerra. É isso, minha gente. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, Facundo, por nos inspirar com tantas histórias maravilhosas. Obrigado a vocês por me ouvirem minhas groselhas. Não foi groselha, não. E você que tá até o final com a gente, não esquece de se inscrever no canal. Você sabe que a gente vira mendigo do digital aqui, né? Tem que ficar pedindo coisa. Então peça aí pra ti. Ativa o sininho. Pede pra te seguirem também. Me seguirem. Meu conteúdo é um lixo. Não sigam. Siga a Manu, que ela é muito mais interessante do que eu. Imagina, gente. É Facundo Guerra. É isso. Um beijo. Até semana que vem. Beijão. Tchau. Maravilhoso. Deu muito show. Foi muito... Realização Jovem Pan News.